Eu aprendi que o som de passos pode significar duas coisas. Ou alguém está chegando, ou alguém está indo embora. Naquele dia fazia frio. Não aquele frio que faz humanos pegarem um casaco, mas o frio que entra pelo chão, sobe pelas patas e vai morar dentro do peito. Eu estava deitado no canto do canil, o mesmo canto de sempre, porque dali eu conseguia ver a porta. E ver a porta era a única coisa que me fazia continuar acordando. Todos os dias ela se abria. Todos os dias passos ecoavam pelo corredor. Todos os dias eu levantava. Mesmo quando meu corpo não queria. Mesmo quando minhas patas doíam do chão duro. Mesmo quando eu fingia que não me importava mais. Eu levantava, porque talvez fosse o meu dia. Eu via pessoas entrando. Algumas falavam baixo, outras sorriam animadas. Algumas nem olhavam nos nossos olhos. Elas passavam de canil em canil, apontavam, perguntavam nomes, riam de latidos, se encantavam com filhotes. Eu também me levantava, endireitava o corpo, balançava o rabo devagar, sem exagero, com medo de parecer ansioso demais. Eu não latia. Aprendi que latir assustava alguns humanos, então eu só esperava, em silêncio. Às vezes alguém parava na minha frente, olhos nos meus olhos, e por alguns segundos eu sentia meu coração bater mais forte. É agora. Mas então a pessoa dizia alguma coisa que eu não entendia e seguia andando. Eu voltava para o canto, como se nada tivesse acontecido, como se eu nem tivesse levantado. Com o tempo, eu parei de correr até a grade, parei de abanar o rabo com força, parei de criar expectativas quando a porta abria, mas nunca parei de olhar, porque, lá no fundo, mesmo tentando fingir que não, eu ainda esperava que alguém parasse. Alguém diferente, alguém que não perguntasse minha idade antes de olhar meus olhos, alguém que não se importasse com minhas cicatrizes, alguém que não dissesse coitado e fosse embora. Os dias passaram assim, um igual ao outro. Passos, porta abrindo, porta fechando. Coleiras novas em outros pescoços. E eu ficando. Sempre ficando. Até que teve um dia em que os passos soaram diferentes. Mais lentos, mais hesitantes. E pela primeira vez em muito tempo, meu corpo levantou antes mesmo que eu mandasse. Eu não sabia ainda, mas aquele seria o dia em que alguém, finalmente, pararia diante de mim. Antes de eu aprender o que era esperar, eu aprendi o que era pertencer. Houve um tempo em que eu não dormia em chão frio. Eu dormia perto de uma porta de quarto. Não porque me mandavam ficar ali, mas porque eu queria estar perto. Eu sabia o som dos passos dele, mesmo quando vinham cansados, mesmo quando arrastados, mesmo quando chegavam tarde. Eu levantava do tapete e caminhava até a porta, antes mesmo da chave girar, porque eu sentia o cheiro dele do outro lado. Quando a porta abria, eu não pulava, eu só encostava a cabeça na perna dele, devagar, como quem diz, "Você voltou." Ele sempre suspirava e passava a mão atrás da minha orelha. Era o lugar que eu mais gostava. Até hoje, meu corpo ainda reage quando alguém toca ali. A gente tinha uma rotina silenciosa. De manhã, eu esperava ele colocar o sapato, porque isso significava passeio. Nem sempre era longo, nem sempre era num parque bonito. Às vezes era só na calçada, mas eu não me importava, eu só queria andar ao lado dele. Eu aprendia o ritmo dos passos. Se ele andava rápido, eu acelerava. Se ele diminuía, eu diminuía. Era como se, sem falar nada, a gente conversasse pelo corpo. À noite, eu deitava perto do sofá, fingindo que dormia, mas eu estava acordado, sempre. Só para sentir, de vez em quando, a mão dele descendo, distraída, até encostar em mim. Não precisava carinho longo, só aquele toque rápido que dizia que ele sabia que eu estava ali. Teve dias difíceis também. Dias em que ele falava alto sozinho, dias em que o cheiro dele era de tristeza, dias em que ele não queria passear. Nesses dias, eu não pedia nada, só deitava mais perto, mais encostado, como se meu silêncio pudesse segurar alguma coisa dentro dele. Eu não entendia palavras humanas, mas entendia ausências.
Entendia quando o carinho vinha mais fraco, quando os passos ficavam mais pesados, quando o olhar já não parava tanto em mim. Ainda assim, eu confiava, porque para mim, pertencer era definitivo. Eu achava que laços humanos não desatavam, que portas que se abriam todos os dias nunca deixavam de se abrir. Eu não sabia que algumas despedidas acontecem em dias comuns, sem briga, sem aviso, sem explicação. E que o mesmo carro que me levava para passear, um dia também me levaria embora. Naquele dia, eu achei que era só mais um passeio. O som da coleira ainda me deixava feliz, mesmo depois de tanto tempo. Meu rabo balançava sozinho antes mesmo de eu levantar. Eu entrei no carro sem hesitar, como sempre fazia, porque confiar nunca foi uma escolha para mim. Era instinto. O caminho foi mais longo que o normal. Eu percebi, mas não estranhei. Só fiquei olhando pela janela, sentindo o vento no rosto, guardando cheiros que passavam rápido demais para entender. Quando o carro parou, eu esperei ele abrir a porta, como sempre. Desci primeiro. O chão era diferente. Não tinha o cheiro da nossa rua, nem o barulho conhecido das casas vizinhas. Era um lugar estranho, silencioso, mas pesado. Ele não falou muito. Na verdade, quase nada. Só caminhou comigo até um portão. Eu lembro do som do portão abrindo, metal arrastando, um som que, depois, passou a morar dentro da minha cabeça. Lá dentro tinha outros como eu. Alguns latiam, outros só observavam, alguns nem levantavam mais. Eu olhei para ele, tentando entender, esperando algum sinal, qualquer um. Talvez ele dissesse que era só por um tempo, talvez dissesse para eu me comportar, talvez agachasse como fazia antes e encostasse a testa na minha. Mas ele não fez nada disso. Só entregou minha coleira para outra mão, uma mão que eu nunca tinha cheirado. Naquele momento, meu corpo travou, porque pela primeira vez eu senti medo dele ir embora. Eu puxei levemente a guia, não para fugir, só para chegar mais perto. Ele evitou o meu olhar. E foi aí que eu entendi, antes mesmo de acontecer. O som dos passos dele se afastando foi diferente de todos os outros. Não era o som de quem ia trabalhar, nem de quem ia ao mercado. Era um som sem volta. Eu tentei ir atrás, mas a guia me segurou. Eu não lati, não chorei alto. Só fiz um som baixo, que nem eu sabia que existia dentro de mim. Ele não virou, nenhuma vez. O portão fechou, metal contra metal, seco, final. E naquele instante, eu aprendi que existem portas que, quando se fecham, levando quem a gente ama, nunca mais se abrem do mesmo jeito. Depois que o portão fechou, o tempo mudou de forma. Os dias não tinham mais começo, nem fim. Eram só intervalos entre uma esperança e outra quebrada. No início, eu fiquei perto da entrada, sempre, porque na minha cabeça, aquilo tudo era um engano, uma confusão humana que logo seria resolvida. Eu pensava que ele ia voltar, que talvez tivesse esquecido algo, ou que alguém fosse avisar que eu estava ali. Toda vez que o portão abria, meu corpo reagia antes de mim. Eu levantava rápido, o coração disparava, as patas escorregavam no chão liso. Mas nunca era ele. E existe um tipo de silêncio que só aparece depois da decepção. Eu voltava devagar para o meu canto, tentando fingir, principalmente para os outros cães, que eu não estava esperando ninguém. As noites eram as piores, porque era quando eu lembrava mais do som da chave, do cheiro da casa, do tapete onde eu dormia. Ali, o chão era frio de um jeito diferente. Não era só temperatura, era ausência. Às vezes eu sonhava que estava de volta, que ele chamava meu nome, que a porta do carro abria, que a coleira fazia aquele som bom de novo. Mas eu acordava, sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo cheiro de desinfetante e solidão. Com o tempo, eu parei de correr até o portão. Parei de levantar em todos os passos. A esperança cansa.
As pessoas não sabem disso, mas ela pesa no corpo. Eu comecei a observar os outros. Alguns chegavam assustados, como eu cheguei. Outros iam embora rápido, escolhidos. Alguns envelheciam ali dentro. Eu via coleiras novas saindo por aquele mesmo portão, e por um instante eu ficava feliz por eles. Mas depois, o silêncio voltava maior ainda. Teve dias em que ninguém parou na minha frente. Nenhuma vez. Nesses dias, eu me perguntava se havia algo errado comigo. Se era a minha idade, se eram minhas cicatrizes, se era meu jeito quieto demais. Eu comecei a me encolher mais, a ocupar menos espaço. Como se, sendo menor, doesse menos não ser escolhido. Até que, com o passar do tempo, eu já não esperava ser levado. Eu só existia, um dia depois do outro. Até que, numa tarde comum, sem barulho diferente, sem anúncio, alguém parou, diante do meu canil, e não foi embora. No começo, eu não levantei. Aprendi a não criar expectativa quando alguém parava na minha frente. A maioria só olhava rápido e seguia, mas aquela pessoa ficou. Eu sentia o olhar, mesmo sem encarar de volta. Era diferente. Não tinha pena, não tinha pressa. Só presença. Devagar, eu levantei. Sem correr, sem abanar o rabo demais. Como quem já não sabia mais como se oferecia carinho. Eu cheguei perto da grade e esperei. A mão veio na minha direção. Parou por um segundo, como se pedisse permissão. E então, tocou atrás da minha orelha. Meu corpo inteiro reagiu. Não porque era novidade, mas porque era a memória. Era o mesmo lugar, o mesmo gesto que eu achei que nunca mais sentiria. Sem perceber, eu encostei a cabeça na mão dela, do mesmo jeito que fazia antes, automático, instinto antigo que ainda morava em mim. Eu não sabia o que aquilo significava. Não sabia se ia embora, não sabia se era só uma visita, mas pela primeira vez, depois de tanto tempo, eu não senti medo. Quando abriram o portão do meu canil, meu coração disparou, não de pânico, de algo que eu tinha esquecido o nome: esperança. Colocaram uma nova coleira em mim, leve, cheiro de nova. Eu olhei para trás, por reflexo, não procurando ele, mas me despedindo da versão de mim que ficou esperando. O caminho até a saída foi lento. Eu caminhava, mas ainda não acreditava totalmente. Quando passei pelo portão, aquele mesmo portão, o mundo pareceu maior do que eu lembrava. Mais claro, mais barulhento, mais vivo. Entrei no carro. Dessa vez, sem entender o futuro, mas também sem carregar o abandono sozinho. Hoje, eu ainda tenho medos. Às vezes acordo de madrugada com medo de estar de volta naquele canil. Mas então, eu sinto uma mão me tocando devagar, atrás da orelha. E lembro que nem todo humano vai embora. Se você está me ouvindo agora, talvez já tenha passado por um canil e evitado olhar muito tempo para alguém como eu. Eu não te culpo. Às vezes, olhar dói. Mas eu queria que você soubesse que atrás de cada grade existe alguém que ainda está tentando acreditar de novo. Eu fui escolhido naquele dia. Mas antes disso, eu fui ignorado por muitos outros. E alguns deles ainda estão lá, esperando o som de passos que finalmente parem.